proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá. Deus proverá. Oh, glória! Quando Abraão colocou Isaque sobre o altar, Abraão havia profetizado diante da indagação do seu filho: pai, está aqui a lenha, está aqui o altar, está aqui todos os preparativos para o sacrifício. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão estava ao ponto de colocar o seu filho sobre o altar. Abraão olha para o seu filho e diz: Deus proverá, meu filho, para si o cordeiro. Eita glória! Então Abraão amarra os braços, as pernas do seu filho, o coloca sobre o altar. Em obediência ao mandado do Senhor, pega a adaga. Quando ele vai levando para sacrificar, o anjo do Senhor pega no braço de Abraão, porque a expressão é esta. E você percebe que a voz do Senhor brada e diz: Abraão, não faça, porque agora eu sei que tu temes a mim. Oh glória! Naquele momento, Deus confirmou a promessa. Deus confirmou Abraão como o pai da fé. Bendito seja Deus. Quando você olha, tinha um cordeiro sobre os arbustos. Sabe por quê? Porque Abraão profetizou. O que você tem profetizado na tua vida? O que você tem profetizado no teu lar? O que você tem profetizado no ambiente em que você está? Somos carregadores de bênçãos espirituais. Oh, glória a Jesus! É o que você profetiza que atrai para a sua vida e para o ambiente que você está. Meu Deus! Meu Deus! Adore ao Senhor. Não importa a circunstância, adore ao Senhor, porque é uma forma de adoração. Em meio às crises e dificuldades, que é chamado sacrifício de adoração. Quando você adora ao Senhor, louva ao Senhor nestas circunstâncias. Bendito seja Deus. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrir as Escrituras Sagradas em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita aí comigo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bendito seja o nome de Jesus.
Glória a Jesus. Meus irmãos, eu queria trazer uma exposição da palavra de Deus, como já havia declarado, tá? Andando na direção de Deus. Eu acredito que, como eu, todos aqui que estão na live, estão passando pela live, já ouviram a voz de Deus de alguma forma. Deus fala de várias formas e de várias maneiras. Como assim na atuação da operação do Senhor, ele opera na sua multiforme graça. Oh, glória! Bendito seja Deus. Você já tem ouvido o Senhor falar no teu íntimo? Você já tem ouvido o Senhor falar através dos profetas, pregadores que o Senhor tem levantado sobre essa nação? Quando abrimos a Bíblia e nós a transmitimos, é Deus falando com aqueles que têm ouvidos para ouvir. Então é Deus bradando, é Deus falando. A questão é, você tem parado para ouvir o que Deus está falando? Você tem tirado um tempo do seu tempo para procurar, para ouvir a voz de Deus? Pare um pouco. Se o seu coração está turbulento, se as coisas estão difíceis, se as tempestades estão soprando contra a tua casa espiritual, eu quero que você pare um pouco e ouça o que o Espírito de Deus tem a declarar à sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Perceba que Abraão, ele mora na terra de Ur. Ele mora na terra de Ur. Então, Abraão, ele vivia entre os seus parentes, no meio da sua parentela. Porém, Abraão, ele vivia no meio da idolatria. O seu pai, ele era fabricador de ídolos. E você percebe que Deus olha e faz uma chamada a Abraão. Abraão ouve a voz de Deus nesse contexto uma única vez. É o versículo que li aos irmãos. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Perceba que Abraão, ele não escutou, ele ouviu. Porque escutar é diferente de ouvir. Quem escuta não guarda, não armazena. Mas quem ouve, guarda, armazena, preserva aquilo que está ouvindo. Por isso que todas as vezes nas Escrituras Sagradas você não vai ouvir a frase escutar, quando é Deus falando, quando nós somos exortados, a ouvir a palavra de Deus, a expressão é ouvir. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o que ele está declarando. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração, como foi na provação no deserto. Bendito seja o nome do Senhor. Então perceba que Abraão, ao ouvir a voz de Deus, ele decidiu, ele se posicionou em andar na direção de Deus. Então perceba que uma pessoa que deixa de tomar esses critérios
de andar na direção de Deus, tá? Ele não agrada a Deus. Porém, uma pessoa que deixa Deus tomar a direção da sua vida, essa pessoa será bem-aventurada. Essa pessoa será uma pessoa feliz, tá? Ela será uma pessoa plena. Isto quer dizer que não importa a circunstância que você vai passar, tá? Porque no decorrer da chamada, até o processo de Deus confirmar a promessa de Deus na vida de Abraão, Abraão passou muitos momentos difíceis. Abraão passou muitos processos difíceis na sua vida. Tá? Porém, o Senhor era com ele. O Senhor estava com ele. Ele tinha esta consciência, ele tinha esta convicção no seu coração. Por isso há uma declaração que ouvimos muito: perca tudo, mas não perca a fé. Porque quem tem fé, tá, irmãos? Aquilo que é impossível se torna possível, porque o Deus do impossível, ele opera na vida daquele que ministra através da fé na sua vida. Oh, glória! Por quê? Porque para Deus não há impossíveis. Todas as coisas são possíveis e patentes ao Senhor nosso Deus. O que torna impossível as circunstâncias em que vivemos na horizontal é a incredulidade, é a dureza de coração, é não darmos crédito ao que Deus está falando e manifestando as nossas vidas. Mas uma vez que você se move pela força da palavra, pela força da fé, as impossibilidades, elas são removidas da sua frente. Bendito seja o nome do Senhor. Era impossível Israel passar pelo mar, era impossível Daniel ser livre de leões famintos na cova, era impossível Ananias, Misael e Azarias se livrar, tá, da fornalha ardente na perspectiva de pessoas naturais. Mas quando Deus do impossível se manifesta naqueles que são movidos pelo poder da fé, eita, irmãos, fica nos anais da história como testemunha para lições espirituais geradas em nossa vida pelas Escrituras. Você percebe que Deus abre o mar vermelho e o povo de Israel passa, tá, de pé enxuto. Você observa que o Senhor livra Daniel na cova dos leões. Tá? Você percebe que Deus não livra Misael, Ananias, Azarias no fogo, mas livra dentro do fogo. Bendito seja o nome do Senhor. Então creia no Senhor. Mantenha-se firme na fé, porque a Bíblia diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, a menor de todas as sementes, você vai falar ao monte, e o monte vai se erguer e se transportar para o outro lado. Isto é quem anda pelo poder da fé. Quem anda pelo poder da fé não está olhando as circunstâncias difíceis à sua volta. Por quê? Porque você tem autoridade e poder na sua vida para mudar o ambiente à sua volta. É isso que a palavra de Deus está declarando. Você precisa trazer à tua consciência esta convicção, esta certeza. É isso que Jesus está dizendo. Se você se mover por fé, você vai ordenar ao monte, porque o monte está sujeito ao nome de Jesus. Os poderes espirituais da maldade estão sujeitos ao poder do nome de Jesus. Oh, glória! Está sujeito à autoridade e ao poder da palavra de Deus. E andar por fé é se mover na direção de Deus, da palavra de Deus, sem sombra de variação, confiando que o Senhor está direcionando, guiando, movendo a sua vida. Lembrando
que andar na direção de Deus vai te colocar em situações difíceis, em circunstâncias difíceis. Por quê? Porque Deus quer revelar, mostrar o poder dele na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. Então, uma pessoa que deixa Deus tomar a direção de sua vida será bem-aventurado. Abraão decidiu, tá? Se posicionou e diz: a partir de hoje é o Senhor que tomará a direção e as rédeas da minha vida. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Abraão ouve a voz de Deus. Que voz era essa, pastor Araquém? A voz de Deus direcionando Abraão, não para propósitos específicos de Abraão. Não era o que Abraão queria, era o que o Senhor queria na vida dele. Então perceba, tá, que Deus declara a Abraão a sua vontade. Sai-te da tua terra, da sua região geográfica. Sai do meio da tua parentela e da casa de teu pai. Para quê, Senhor? Para a terra que eu te mostrarei. Sabe o que isso aqui declara, irmãos? Dependência total de Deus na sua vida. Para que você conheça o Senhor, para que Deus se revele para você como Ele quer se revelar, você precisa renunciar às suas origens. Você precisa sair do ambiente que você está. Por quê? Porque para onde Deus quer te mover, te conduzir, não é mostrar o que a horizontal quer te revelar, mas é mostrar o que os céus quer revelar para a sua vida. A pergunta é: você está andando na direção de Deus? Oh glória! Por quê? Porque a direção de Deus tem um rumo. A direção de Deus indica uma trajetória de Deus para a sua vida. Oh glória a Jesus! A direção de Deus, irmãos, é o lado para onde alguém se dirige ou é dirigido, sobre a orientação e a direção do Eterno sobre a sua vida. Oh, meu Deus! Abraão confiou totalmente naquilo que o Senhor Deus declarou a ele. E eu acredito que você que está aqui na live, está passando pela live, tá? Deus já declarou a você. Agora, você está obedecendo aquilo que Deus declarou a você. Porque para que isto aconteça, tá, você precisa, de fato, esvaziar-se de si mesmo. Pega esse teu ego, pega essa tua arrogância, pega esse cheio de si mesmo e crucifica. Tá? Crucifica, arranca, remove da sua vida e se encha daquilo que Deus tem para a sua vida. E o seu caminho será próspero. Oh, glória a Jesus. Por quê? Porque a direção de Deus é um rumo. A direção de Deus é um norteamento indicando a trajetória do que Deus tem na sua vida. Você que tem uma chamada específica, você que Deus derramou dons, tesouros espirituais na sua vida, Deus te deu uma indicação, um rumo, uma trajetória, tá? Para que você andasse. Então zele pelaquilo que o Senhor Deus te entregou, lhe confiou, para que o reino dos céus seja manifestado através do reino de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos ver aqui, tá?
as características do homem que está na direção de sua vida. Tá? Então, perceba, característica do homem que está na direção de sua vida. Caminha pelos atalhos. Tá? Caminha pelos atalhos. Abra comigo Provérbios. Provérbios, capítulo de número 14. Versículo 1 e versículo 2. Quem ama a Bíblia, fica aqui comigo. Quem ama a Bíblia, fica aqui comigo. Toda mulher sábia edifica sua casa. Por que a mulher sábia edifica sua casa? Porque ela anda na direção de Deus e tem a palavra de Deus como estrutura para a sua vida. A mulher sábia, ela anda estruturada. A mulher sábia é como uma árvore frondosa que está plantada junto ao ribeiro das águas. Oh, glória! Senti até a presença de Deus aqui. A mulher sábia, tá, irmãos? Por que ela edifica a casa? Porque ela se rendeu totalmente à vontade e à direção de Deus na sua vida. A mulher sábia, ela não caminha por atalhos. Ela caminha pelo caminho apertado e estreito que Deus estabeleceu para que ela ande nele. Tá? Por isso que a Bíblia aplaude, os céus aplaudem. É por isso que o marido aplaude, porque a mulher sábia está sobre ela a responsabilidade, a unção, que é a capacidade de se mover na direção de Deus para propósitos específicos que o Senhor estabeleceu sobre ela. Então perceba que ela é aplaudida, ela é aclamada, porque ela tem a capacidade de edificar o seu lar, porque ela anda na direção de Deus. Agora, por que a tola derruba com as suas próprias mãos? Porque ela caminha por atalhos. Tá? Há muitos caminhos que parecem ser direito ao homem, mas a Bíblia diz que são caminhos de morte. São caminhos de morte. É por isso que no lar em que a tola governa, tá, irmãos, ela derruba o lar com as próprias mãos. É ela que provoca a instabilidade no lar, porque ela não anda na vontade nem na direção de Deus. Na direção de Deus. Porque ela caminha por atalhos. Mas a Bíblia diz, o que anda na retidão teme ao Senhor. Oh, glória! O que anda na retidão é aquele que anda na direção de Deus. É aquele que não tem sombra de variação, mas o seu espírito, a sua alma, o seu corpo está no plumo de Deus e andando no caminho em que Deus estabeleceu para que ele ou ela andasse. Oh, bendito seja o nome do Senhor. O que anda na retidão teme ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, logo se percebe, pela exclamação da palavra, que quem não teme ao Senhor, não há nesta pessoa sabedoria e nem direção de Deus. Logo, se não há direção de Deus, esta pessoa não está andando na vontade de Deus. Então perceba, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Porém, se você se desviou da direção de Deus, da vontade de Deus, você está desprezando o que Deus lhe entregou, lhe confiou.
o que Deus tem ainda para a sua vida. Eita Jesus! Então, tá? Perceba, não ande pelos atalhos, ande pelo caminho. Segundo, tá? Segunda característica do homem que está na direção de sua vida, vive somente o presente. Tá? O homem que não conhece o Senhor, ele é materialista. Nele não há, tá, uma vida espiritual direcionada pelo Senhor, e muito menos anda na vontade do Senhor. Mas perceba, o crente, irmãos, o cristão, a mulher cristã, tá? Não deve permitir que as preocupações desta vida o sufoquem. Vamos confirmar nas Escrituras, porque eu gosto é de Bíblia, eu amo é Bíblia. Mateus, capítulo de número 6. Vamos para a Bíblia. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 25. Diz assim: e entrando logo, apressadamente, vamos lá, Mateus capítulo 6, versículo 25. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me deis no prato a cabeça de João Batista. Eu acho que eu li o versículo errado, irmãos. Tá. Mas vamos lá. Tá. Aqui o contexto é que a mulher de Herodias, incitou a sua filha, que dançou diante de Herodes, tá? Ele se agradou e disse: eu vou dar até a metade do meu reino, tá? Diante do que tu vais me pedir. E ela pediu a cabeça de João Batista, tá, a Herodes, influenciado pela mulher de Herodes, porque ela não gostava de João Batista. João Batista já havia declarado uma palavra a ele, dizendo: não é lícito tomar a mulher do teu irmão. Tá? Não é lícito tomar a mulher do seu irmão. Então perceba que ele deu a ordem e arrancaram a cabeça de João Batista. Tá? Mas o texto aqui que eu quero declarar, né, como eu já li, eu vou explicar o texto. Não sejais ansiosos quanto que haveis de vestir, quanto que haveis de comer. Tá? Quanto à solicitude da vida. É porque a referência aqui está errada. Então o que acontece? O cristão, ele não deve permitir que as preocupações da vida o sufoquem. Como ser humano, nós nos preocupamos. Nós nos preocupamos. Como esposo, eu me preocupo, tá, em ser responsável pela responsabilidade que me foi incumbida de sustentar a casa, ser o provedor da casa, o mantenedor da casa. Né? E no final do mês nós temos responsabilidades para cumprir. Mas muitas pessoas deixam que as preocupações da vida sufoquem, tá? A vontade de Deus, a direção de Deus na sua vida, os propósitos do Senhor na sua vida. Muitas pessoas, irmãos, sufocam a sua vida espiritual, colocando as preocupações acima, tá? Acima daquilo que Deus estabeleceu na sua vida. Tá? Isto é gerado em nós pela ansiedade. Dentro do campo científico,
é uma descoberta nova a questão da ansiedade, né? Dentro das faculdades de psicologia, a gente ouve muito sobre esta temática. Ansiedade é o mal do século. Porém, Jesus, há mais de 2000 anos atrás, já havia ensinado, né? E há o relato no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, sobre a ansiedade. E a declaração de Jesus para nós é: não sejais ansiosos, tá? Porque basta cada dia o seu mal. Então não sejais ansiosos. Não viva somente, tá, o tempo presente. Muito bem, irmã Juliana dos Santos. Mateus capítulo 6. Tá? Eu li errado porque eu não estou em Mateus, eu estou em Marcos. A referência está correta então, irmãos. Tá? Mateus capítulo 6, versículo 25 ao versículo 34. Obrigado, irmã Juliana. Tá? Que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Tá? E o corpo mais do que o vestuário? Então perceba que Jesus está declarando aqui que não é para nós sermos ansiosos. Mas Jesus coloca numa balança, tá, questões de valores. Qual é mais valioso, irmãos? A vida ou o mantimento? Tá? Qual é mais valioso? O corpo ou o vestuário? Tá? Dentro desta balança, o que você considera mais valioso, mais importante para a sua vida? Então Jesus ele continua dizendo: olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Olha o quanto é forte os ensinos de Jesus para as nossas vidas. Tá? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? Quem de vocês pode acrescentar? Ninguém pode. Ninguém pode. Tá? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Tá? É pequena, mas tem fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo. Quantos de nós não andam inquietos? Quantos de nós não andam ansiosos? A inquietude e a ansiedade é que andam governando, tá, o padrão dos sentimentos, colocando acima daquilo que Deus declarou, e que nos exorta a confiarmos no Senhor e no cuidado que o Senhor tem sobre a nossa vida. Tá? Então não andei, pois, inquieto, dizendo que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. Há três povos que Deus vem: grego, judeu e igreja. Tá bom? Hoje não somos mais nem gentio e nem grego. Tá? Nós somos igreja. Jesus está dizendo que os gentios, aqueles que não são judeus. Quem é gentio? Todo aquele que não é judeu.
Tá? Tanto gentil como judeu precisam se converter a Jesus e se tornar membro do corpo de Cristo, ser introduzido no corpo de Cristo Jesus. Então ele está dizendo, tá, que os gentios é que procuram estas coisas. Então Jesus está fazendo uma distinção aqui. Nós somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte da igreja. Tá? Quem tem cuidado de nós, zelado por nós? O eterno Deus por meio de Cristo Jesus e o Espírito de Deus que habita no corpo. Oh glória! Tá? De certo, vosso Pai celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Observe que o versículo 33 do capítulo 6, eu não saí do tema, irmãos, andando na direção de Deus. Pelo contrário, eu estou dentro do tema, trazendo aqui dentro da leitura do texto que estou lendo, o que é andar na direção de Deus e o que é não andar. Tá? Você percebe que o fundamento aqui é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar a justiça e o reino de Deus. Aí, o que será acrescentado na nossa vida se priorizarmos o reino de Deus? Aí Jesus está dizendo, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas o que, irmãos? O que comermos, o que bebermos, o que vestirmos. Tá? Isto quer dizer que estaremos livres da ansiedade e das preocupações da vida, porque o Senhor é o Deus da provisão na nossa vida, quando priorizamos em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Tá? Depois, processo. Compreenda o que o Senhor está declarando para a sua vida através da sua palavra. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Oh glória! Então não viva somente o presente, mas espiritualmente confiando no Senhor. Terceiro ponto, meus irmãos, tá? Da característica do homem que está na direção de sua própria vida. Tá? É guiado pelas emoções. Tá? Jeremias 17:9. É importante tá? Chorar e liberar suas emoções. É importante chorar e liberar as suas emoções causadas pela tristeza. Tá? Porém, é perigosa deixar-se dirigir pelas emoções. Eu sempre falo, ou você governa suas emoções e sentimentos, tá? Pelo aquilo que o Senhor já plantou na sua vida pela palavra, ou você governa os seus sentimentos e emoções, ou os seus sentimentos e emoções vai governar a sua vida. Quando entendemos este princípio, tá? Que nós precisamos ter domínio próprio, é o padrão para governar os nossos sentimentos e emoções. Tá? É nós que estamos no comando. Tá? É nós que estamos no comando. Então, isto quer dizer que eu, de fato alguma, posso deixar as emoções e os sentimentos me governarem. Por quê? Porque isso gerará prejuízos, tá? Na minha vida. Na minha vida. Então, vamos ver o que diz Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Aí,
A revelação que Deus traz a Jeremias, falando pelos seus lábios, é: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então vamos explicar isso aqui. Tá? Vamos explicar isso aqui. A Bíblia diz, como eu falei no começo, que do coração procede as saídas da vida, os bons desígnios e os maus desígnios. Então perceba aqui, tá, que é o que as Escrituras estão dizendo. O coração é enganoso. Tá? Mais do que todas as coisas, é perverso, porque diante de Deus não há ninguém bom. O homem foi gerado em pecado ele foi concebido. Natureza pecaminosa herdada por Adão. Nem Cristo, na natureza humana, quando ele foi bajulado pelo doutor da lei, ele disse: por que me chamas bom? Bom só há um, que é Deus. Não é que Cristo não seja bom, mas Cristo enalteceu o Pai, dizendo que Deus é bom porque amou o homem por entregar o unigênito Filho. Agora, o coração do homem ele é passado pelo fogo da presença de Deus. Tá? Ele é purificado pelo fogo da presença de Deus. Eu já declarei aqui em outras lives que fogo para os descrentes é juízo, mas para os crentes é purificação. Tá? O coração do homem sem passar pelo fogo da presença de Deus é um. Tá? Mas quando o coração do homem passa pelo fogo do Espírito, da presença de Deus, ele é transformado, ele é moldado. Então, se o Senhor hoje esquadrinhar o teu coração, o que ele vai contemplar no teu coração? O que ele vai ver no teu coração? Tá? É por isso que nós devemos governar os sentimentos e as emoções através da palavra. Porque a palavra ela vai nos trazer o que é certo e o que é errado. A nossa consciência dentro da lei natural, gerada pelo Espírito de vida que habita em nós, já traz o sentido do que é certo e do que é errado. Tá? Então observe, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, se o Senhor hoje esquadrinhar o teu coração, o que ele vai encontrar, irmãos, no meu coração? O que ele vai encontrar? O que está escrito no meu coração, gerado pelas minhas emoções e sentimentos? Oh, Deus! Então, observe que uma das características do homem que está na direção de sua própria vida é ser guiado pelas suas emoções. Tá? Agora entenda, o homem ele é composto de sentimento e emoções, porque a alma é o centro das emoções e dos sentimentos. Mas aí eu te pergunto, a alma ela está sendo governada pelo Espírito? A razão, o intelecto? O Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito, o que comunica com os céus, com Deus, né? Com o Espírito de Deus, é o nosso espírito, porque o homem tem espírito, alma e corpo. Segundo aos Tessalonicenses 5:23 diz, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Santifique o quê? Espírito, alma e corpo, irrepreensíveis, conservando-os para o dia da vinda do Senhor nosso Deus.
Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Tá? Característica do homem que deixa Deus dirigir a sua vida. Tá? Estará sempre subindo. O homem que deixa Deus dirigir a sua vida estará sempre subindo. Os filhos de Israel subiram do Egito. O termo é subiram. Quer dizer que o Egito está em terras baixas. Jerusalém está sobre o monte. Você percebe que quando Jesus declara a parábola do bom samaritano dentro do encontro que ele tem com o doutor da lei, ele diz, e descia um homem de Jerusalém para Jericó. Dentro da geografia bíblica, Jerusalém está sobre o monte. Quer dizer que todas as coisas geográficas existentes estão abaixo, porque Jerusalém está sobremaneira em lugares altíssimos. Então perceba que Deus, isso aqui é forte, que Deus tirou os filhos de Israel do Egito, porque o termo diz, e subiam os filhos de Israel do Egito. Para onde? Para a terra da promessa. A terra que mana leite e mel. Tá? Para onde? Para Jerusalém, terra de habitação. Local onde Deus colocou o seu povo para habitar. O crente sempre deve estar progredindo, crescendo em sua vida espiritual, no seu relacionamento com Deus e com a sua palavra. Isto quer dizer que você não é a mesma pessoa do momento que Deus te chamou do mundo e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Tá? Você pode olhar para dentro de si e falar assim, eu sou uma pessoa pecadora, eu tenho falhas, mas você não é a mesma pessoa. Há um processo de Deus na sua vida. O moldar de Deus está na sua vida. Por quê? Porque o Senhor nosso Deus, ele não é como um arquiteto da nossa geração. Ele não é como um pedreiro da nossa geração. Ele não é como um mestre de obra da nossa geração que começa obras e deixa inacabada. A Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até aquele grande dia. O que o Senhor está declarando, pastor Araquém? Que no momento que você entregou sua vida a Jesus, até o ponto hoje, agora, o Senhor Deus começou a sua boa obra. Ele não é homem para deixar esta obra inacabada. Ele continuará trabalhando e operando na sua vida. Oh, glória! Até o grande dia, o dia de eu partir para a eternidade, o dia do soar da trombeta de Deus. Oh, glória! Segundo, nada será impossível. Irmãos, pode ser impossível para o descrente, para quem está no mundo. As impossibilidades é para essas pessoas. Mas para nós que servimos o Senhor, nada é impossível, porque nos movemos por fé. A Bíblia diz que nada é impossível para Deus. E nada também é impossível para quem se move na fé. Em Cristo Jesus, todas as coisas são possíveis. Então, se Deus estiver na direção da sua vida, se Deus estiver na direção da nossa vida, e formos fiéis a Ele, nada nos será impossível. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia, porque o Senhor Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. E todos aqueles que se colocam debaixo da direção e da vontade de Deus, Deus vela, porque Ele é fiel para cumprir. Oh, glória! João capítulo de número 15, versículo de número 7, diz assim: se vós estiverdes em mim
e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Palavras do Senhor Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis fruto e sereis meus discípulos. Que frutos são esses? Os frutos de andarmos, tá, na palavra de Deus. E a palavra de Deus andarmos em nós e nós andarmos nela. Tá? O texto vai dizer que pediríamos tudo ao Pai e será feito. Então, perceba que para quem é crente em Cristo Jesus e anda na direção de Deus, nada será impossível. Foi Jesus que disse: pedireis tudo ao Pai e vos será feito. Por que será feito? Porque a palavra de Deus está em mim e eu estou na palavra. Características de quem anda na direção de Deus. Tá? Jesus está dizendo que quando nos movemos pela força da palavra, o Pai é glorificado. Tá? O Pai é glorificado. E Jesus está dizendo que nós damos frutos. Então seremos discípulos de Cristo Jesus, aqueles que aprendem continuamente aos seus pés. Então, se você não vai a um culto de doutrina, se você não vai à escola bíblica dominical, você não é discípulo de Jesus. Glória a Deus. Terceira característica do homem que está na direção da sua própria vida. Ou característica do homem que deixa Deus dirigir sua vida. Terceira característica do homem que deixa Deus dirigir sua vida. Contará com a onisciência e onipresença de Deus. Deus usa sua onisciência para evitar que o homem, guiado por ele, dê passos errados. Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente e Deus conhece o teu futuro. O diabo lembra do teu passado, tá? Mas você precisa declarar no presente para o diabo que Deus conhece o teu futuro. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Terceiro ponto, irmãos. Outras características de quem é dirigido por Deus. Tá? Primeiro, anda por caminhos que ninguém andou. Tá? O povo de Deus caminhou pelo deserto. Deserto é um lugar árido, um lugar quente. Tá? Deserto é um ambiente difícil de se locomover nele. Mas lembre que foi no deserto que Deus mostrou o seu poder, a sua glória, a sua provisão, o seu cuidado com os filhos de Israel. Foi no deserto que Deus se revelou de forma plena a Israel. Israel andou, tá, por caminhos que ninguém andou. Porém, Israel conheceu o Deus de Israel como ninguém conheceu. Israel vivenciou experiências extraordinárias como ninguém vivenciou. Deuteronômio 8:2. Tá? Segundo, aprende novas experiências. Nós, como cristãos, devemos viver novas experiências. Assim como o dia se renova todas as manhãs, assim como a palavra de Deus se renova todas as manhãs, a nossa vida precisa ser renovada todas as manhãs. E eu falo da vida espiritual. Tá? Então, a gente vai aprendendo e tendo novas experiências todas as manhãs. Isso é na dificuldade, é na luta, nas provações da vida, irmãos, que Deus vai nos dando novas experiências.
Tá? E essas experiências servem como base, estrutura. Essas marcas deixadas na sua vida servem como fundamento de experiências que você viveu com Deus. Paulo disse: pois ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Tá? Estas marcas, elas glorificam a Deus e edificam vidas através da sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. O crente que ele é dirigido por Deus, tá? Aprende que os problemas são reais. É impossível uma pessoa não passar por problemas, dificuldades, escassez, né? Até mesmo fome. Ah, pastor, mas o Salmo 23 o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É porque você leu errado. Se você buscar a raiz da palavra, diz: o Senhor é meu pastor, Ele é que não vai faltar na minha vida. No hebraico está escrito assim. Então você precisa aprender, tá? Que é Deus que está no controle da nossa vida. Deus vai permitir sim que você passe por alguma dificuldade. Tá? Deus permitiu que Jesus fosse para o jardim do Getsemane. E na oração Jesus disse: passa de mim esse cálice. Ainda bem que Deus não ouviu a oração de Jesus. Foi a única oração mencionada nas Escrituras que Deus não ouviu. Que Deus não ouviu. Enquanto Jesus orava, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue. O anjo do Senhor confortava Jesus, porque a angústia foi tão grande que ele suou gota de sangue. Porque Jesus sabia pelo que ele aí havia de passar. É a vontade de Deus sobre Cristo. Então a vontade de Deus, andar na direção de Deus, às vezes vai te colocar em situações extremas. Extremas. Entenda isso. Entenda isso. O ministério de Jeremias foi um ministério sofrido. Pega lá as características de Jeremias no seu ministério, que ele sofreu. Você está pensando que ministério chamado andar na direção de Deus é mamão com açúcar, irmão? Você está pensando que é o que hoje a gente vê nas redes sociais? O que a gente vê na nossa geração? Não é, não. Tá? Porque hoje, para muitas mentes aí, crente não pode ser pobre, não pode passar fome, pode passar dificuldade. Eu não estou pregando miséria, não. Tá? Mas a luz, tá? Dos pais da igreja primitiva, da história da igreja, tá? Andar na direção de Deus, às vezes, é também te colocar em situações difíceis. Em açoites, em prisões, levar você diante dos magistrados. Jesus disse: eu vos envio como ovelha para o meio de lobos. Vocês serão levados perante os tribunais. Vocês serão julgados por eles. A vontade de Deus. A direção de Deus vai nos colocar nesses ambientes. Porém, o Senhor não nos falta na nossa vida, Ele está presente na nossa vida e glorificará o nome do eterno Deus nessas circunstâncias e mostrará o seu poder nessas circunstâncias. Essa é a lição espiritual. Terceiro, tem a real presença de Deus. Ô glória, passaremos por tribulações e dificuldades, mas o Senhor não nos falta. A presença de Deus não nos falta. Davi, quando pecou, e ele teve consciência do seu pecado quando foi repreendido pelo profeta Natan, por mandado de Deus, Davi, ele cria o Salmo 51. Tá? E eu quero encerrar essa live lendo o Salmo 51 com você, porque é um salmo lindo. Davi narra a experiência da sua oração que ele teve com Deus diante de uma calamidade na sua vida, que ele mesmo provocou. Tá? E eu quero ler com você. Tá?
Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Consciência. Ele não transferiu o seu pecado para ninguém. De que se queixa o homem vivente sobre a terra, se queixe dos seus próprios pecados. Não culpe ninguém pelos seus erros, pelas suas falhas. É o que Davi está fazendo aqui. Eu conheço as minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim, ativando a sua consciência, trazendo a sua consciência. Eu pequei, eu errei, eu cometi tal agravo perante o Senhor. Contra ti somente pequei. E fiz o que era mal à tua vista, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares, porque Deus, ele é puro. Quando ele julga segundo a reta justiça. Tá? E Davi era culpado diante de Deus. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E eis que amas a verdade no íntimo. Aí Davi começa a orar, irmãos, e o que Davi está declarando aqui diz: o Senhor ama a verdade quando a declaramos do nosso íntimo. É por isso que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito. Trazendo a essência e a explicação desse sentido, é que quando você se volta para o Senhor com o coração reto e íntegro e exclama a verdade diante de Deus, oh glória, ele ouve. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Ora badaraçoi andarás. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Fazes-me ouvir júbilo, Senhor, de alegria, para que gozem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Aí ele clama dizendo: cria. É o Senhor que tem que criar. É o Senhor que tem que formar. Cria, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não lances fora da tua presença. Não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque Davi sabia, irmãos, a condição de um homem em que o Espírito Santo é retirado da sua vida. Davi viveu isso, irmãos. Davi contemplou isso. Quando o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, quando ele foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se retirou de Saul. Porque o Espírito Santo ele era dado por medida na antiga aliança. Tá? Davi sabia como era a vida de uma pessoa que era rejeitada pelo Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se retirava da sua vida. Eu sempre digo que se o Espírito Santo sair da minha vida, eu volto a ser a porcaria que eu era antes. Tá? Por isso Davi disse: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. O que eu quero declarar aqui, que Davi está dizendo no versículo 13 do Salmo 50, no verso 13 do Salmo 51, tá? É que ele está dizendo, todo esse processo, essas lições, essa repreensão do Senhor na minha vida, marcou a minha vida. Então eu tenho autoridade também
de ensinar aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Então, todas as lições, dificuldades, lutas, batalhas, pecados, tragédias na sua vida, que você no Senhor tem capacidade de sobressair, vai gerar em você autoridade e poder e graça para ensinar aos outros. E ele diz, e então os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não deseja sacrifícios, senão eu os daria. E tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado, e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze-os bem a Sião, segundo a tua vontade, anda na direção de Deus. Eita, até nas tragédias, o cristão que anda na direção de Deus glorifica o nome do Senhor. Até mesmo quando peca e reconhece o seu pecado e se volta para Deus, o nome do Senhor também é glorificado. Fazes bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Oh glória, como é bom, irmãos, andarmos na real presença de Deus. Mesmo quando Davi pecou, Deus não o abandonou. Deus estava presente. Mas o Senhor o repreendeu para que se arrependesse dos seus pecados e se voltasse novamente para que ele andasse na direção de Deus. Tá? Então, o Senhor nunca vai te decepcionar. O Senhor nunca vai decepcionar aquele que entrega a direção da sua vida na mão dele. Então, podemos deixar tudo, menos a direção de Deus. Tá? A direção de Deus. E crer que o Senhor nosso Deus completará a magnífica obra que começou a fazer na nossa vida. Tá? Oh, glória! Encerro lendo Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Quero ler com você e encerrar a live, esta mensagem, tá, desta manhã. Diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na defesa e confirmação do Evangelho. Eita glória! Então, decida andar na direção de Deus. Permita Deus dirigir a sua vida e você será bem-aventurado. Meus irmãos, fiquem com esta mensagem de Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde todos os dias da sua vida. Lembre-se, tá? Permita Deus governar e dirigir a sua vida. Permita Deus dirigir a sua vida. E você será bem-aventurado. E testemunhos gloriosos você contará desse relacionamento e da direção que Deus tem na sua vida. Deus abençoe, Deus vos guarde, tá, em todos os teus caminhos. Deus guarde a sua vida, a sua esposa, os seus filhos. Tá? Que Deus guarde e varoa o seu marido. Tá?
em todos os seus caminhos. Seja Deus abençoado, que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida e que você escolha sempre estar na direção de Deus. Fique na graça e na paz, meus irmãos. Deus abençoe. Oh, glória!